Ah, Vou pegar gravando. um chat do GP. Se tivesse, eu não colocaria também. Vamos lá. Recomeçando aí. Analisando aí o ciclo da tênia sólido, então, pessoal. O que para começar, o que é um ciclo? É uma coisa que você faz que se repete várias vezes, dando Ou seja, não tem fim, continuidade. né? Não tem. É uma coisa que sempre recomeça e não tem fim, né? Essa então, é uma característica do ciclo, né? Quando a gente fala aí do ciclo da tênia sólido, você vê aí, começando lá pelo número 1, né? A proglote, né? Embaixo aí do ciclo, a proglote da tênia. E aí você vê um ovo que a proglote produziu, o indivíduo libera esse ovo dessa proglote nas fezes, e aí o porco, né, lá no ambiente, né, esses porcos criados às vezes soltos, ele vai lá, ingere, né, esse ovo, e aí o ovo entrando no organismo do porco, ele vai se transformar no número 4, em cisticerco. Este cisticerco aí é o estágio larvar, que vai estar no intestino, vai estar no organismo do porco, e aí é uma fase parasitante, mas do porco, que é o hospedeiro intermediário, tá? E aí depois você tá, né, tem a figura lá no número 5 lá do camarada lá comendo alguma coisa, que nesse caso aí é a carne de porco. Meu Deus, nunca mais vou E comer carne de aí porco. você come a carne do porco, que vai para o Ainda bem que eu não organismo, gosto. vai chegar no organismo do hospedeiro definitivo, que no caso nós humanos, né? E aí esse estágio larvar, ele vai se desenvolver, né? E vai parasitar o ser humano, né? Vai se fixar no intestino humano, e aí vai desenvolver uma tênia adulta. Essa tênia adulta, a proglote dela, vai novamente poder produzir órgãos sexuais masculino e feminino, que vai se reproduzir, que vai liberar os ovos no intestino, que vai sair nas fezes, que o porco vai comer novamente. Então, esse é o ciclo, né? Daí por diante, esse recomeço, né, do ciclo sempre. Então, olha só, né? Já falaram aí, não vou mais comer carne de porco. Tia, eles não desinfetam, não? Os açougueiros, eles não... Os que fabricam carne? Aí, olha só. Jerônimo, A, eu não como carne de porco. Oi? Eu não como carne de porco. Pois Eu aí vem a também. questão. Olha só. Eu como. Muita gente tem Eu essa vou repensar. barreira, né, contra a carne de porco. O que acontece nessa questão aí do ciclo são porcos, o chamado porcos caipira. É o porco que o pessoal cria, que às vezes libera o porco do chiqueiro para poder circular, tá? Ou às vezes são Ontem tinha um porcos porco mesmo não. criados solto. E aí tem essa problemática. Aí olha só, esses porcos que a gente compra em mercado, e às vezes até vem uma parte do tocinho, né? Aquela parte do torresmo, a pele do porco, às vezes vem com carimbo roxo, né? Às vezes no tocinho vem um negocinho meio roxo na pele. Aquilo ali é um carimbo que sinaliza que a carne desse porco ela foi inspecionada pelo sistema de saúde, né? Que tem lá a vigilância e tal, eles vão lá, inspecionam os criadouros, inspecionam os matadouros
e aí a carne ela é totalmente inspecionada e liberada. Esse tipo de carne, o animal ele é criado no que a gente chama de granjas, tá? São grandes criadores que os caras criam centenas, às vezes milhares de porcos, tá? Esses porcos de granja, eles são aqueles porcos brancos, aqueles porcão branco que alguns chegam a ficar muito grande mesmo, com mais de 1 metro de altura e às vezes com quase 2 metros de comprimento. Tá? O meu vô, ele cria... Ô, tia. O meu vô, ele cria porco. Aí sempre quando eu vou lá, eu entro lá dentro. Aí tem um que ele é muito mansinho. É manso, né, filho? E se ele ficar em pé, ele fica muito maior que eu. E ele é gordão. Os chamados matrizes, né, que seja macho ou que seja fêmea, essas matrizes que são utilizadas para poder tirar filhotes, eles são bem grandes, né, e eles são muito caros, tá? Essas matrizes são muito caras. Então, quando eles tiram, né, aqueles filhotinho branquinho, aqueles porquinhos, uma fêmea chega a dar aí dezenas de filhotes numa cria. E esses porcos, eles já nascem dentro de cativeiro. Eles nunca saem dentro daquelas granjas ali. Aquelas granjas, elas são super inspecionadas, tá? A vigilância sanitária em cima daquilo ali é muito grande. Então, aquilo ali é lavado normalmente 2 vezes por dia. Tá? O piso, normalmente, ele é inclinado. A pessoa tem um corredor no meio e tem chiqueiro de um lado e de outro, onde tem porcos, e um corredor grande no meio. Então, a pessoa entra com a mangueira de água no meio desse corredor e vai lavando, né? Que chamam, né, essas cevas ou chiqueiros, né? E a água, né, ela normalmente, o piso ele é inclinado, né, para os 2 lados e tem uma calha lateral. Então, os caras jogam água do corredor para os finais e essas fezes elas descem sempre para essas calhas lá no canto e as fezes saem todas de dentro do chiqueiro. Então, como o porco caga muito, né, come muito e caga muito, né, defeca muito durante o dia, eles lavam, às vezes, 2 vezes ou mais esses locais por dia, porque não pode ficar cheio de fezes, né, tudo encimentado, direitinho. Então, esses porcos, eles não têm contato com fezes humanas, eles não têm contato com sujeira nenhuma, só ração, né, e água. Então, esses porcos, eles não têm contaminação nenhuma. Hã? Lavagem. Não come lavagem, não. Esses porcos de criadouros, assim, de granja, eles não comem lavagem, eles só comem ração e bebem água. Né? Eles não Aqui têm... come, fica fedendo para desgramado. As fezes de um porco de granja, ela fede menos do que as fezes de um porco caipira. Porque o porco caipira... Ontem tinha um porco lá no centro. Lavagem, né? Hã? Ontem tinha um porco lá no centro. No centro? Tem dia que eu chego lá e tem um porco lá. Eita. E eu fui lá, né? É porque você tinha que mutar nele, ele tá querendo brincar. Em frente à Unimed. Tá doido? No centro da cidade, um porco solto? Nossa, eu já vi, uma vez eu vi, tinha 3, um andando atrás do outro. Isso é a cidade grande, chamada Itaperuna. Um porco solto. Daqui a pouco vai aparecer até dinossauro no centro andando. Verônica. É seu irmão, Alana? Verônica. O meu filhotinho mandei lá para casa dos meus pais hoje. Fala. Você me chamou? Hã? Você tinha me chamado alguma hora aí? Porque eu tive que lavar a mão rapidinho. Não chamei, não. Tá, porque meu cachorro chegou aqui e tive que lavar a mão rapidinho. Aham. Aí, olha só, pessoal. Esses porcos caipira, quando você pega um porco desse caipira e mata ele,
principalmente na carne da cabeça, quando você corta a cabeça do porco ao meio, você na carne, dentro da cabeça dele, você vê um monte de pontinhos na carne, amarelinhos, que é tipo canjiquinha de milho, essa canjiquinha que a gente faz canjiquinha para comer, na carne dele fica com os pontinhos amarelos, igual pequenos grãos de milho, que eles chamam popularmente de canjiquinha. Quando a carne de porco Agora que eu não com como canjiquinha. você sabe visualmente que ele está com tênia, ele está parasitado, tá? Essa tênia, em algumas situações, que o pessoal, não sei se vocês já ouviram falar, o verme de porco, em algumas situações ele vai para a cabeça da pessoa. A pessoa come a carne de porco contaminada, esse verme ele vai para a cabeça e a pessoa ou pode morrer ou ela pode ficar com sequela. Tá? É chamado verme de porco, né, que o pessoal aí tem muito medo. Então, a carne de porco caipira, só mesmo se você souber a procedência dela, como que ele é criado, o chiqueiro e tal, se ele não tem contato com fezes humanas, essa coisa assim. Porque a carne de porco caipira ela é bastante perigosa. Outra coisa que eu vou falar para vocês que é importante você fazer com carne de porco. Por mais que você compre ela lá no mercado, você sabe que ela é inspecionada, tem aquele carimbo lá no tocinho e tudo mais, é importante você comprar a carne de porco, congelar ela, tá? Levar ao freezer, congelar essa carne de porco, depois você retirar para cozinhar ou assar e comer, tá? É muito importante. Não tem que lavar, não? A carne de porco e congelar ela. Que aí você mata os vermes? Hã? Você mata os vermes? O congelamento, ele elimina os ovos dos vermes, né? A larva. E aí, quando você leva ele para poder cozinhar ou assar, aí a alta temperatura também ajuda você a eliminar. Mas não tem que lavar, não? Hã? Mas não tem que lavar a carne, não? Ah, não, sim, né? A carne de porco você pode lavar ela. A carne de porco e a carne de frango você pode lavar. A carne de boi não se lava, porque a carne de boi lavada, ela perde o gosto, né? Ela tira o sangue e perde o gosto. Ela não, carne de boi lavada não fica legal. Agora, a carne de porco você pode lavar. Carne de porco e frango, inclusive, para tirar aquele cheiro forte que tem, é bom você lavar com limão ou vinagre, né? Você pode lavar ela com limão ou vinagre. Então, você congela, né? Você pode lavar ela e aí depois você vai levar ela numa determinada temperatura que você vai ajudar também a eliminar. Então, automaticamente, aí você não tem contaminação, você não tem parasitose na sua carne. E já sendo essa carne de granja, né? E aí você eliminou essa possibilidade de contaminação da tênia. No caso do porco, da tênia solium. Alguma dúvida sobre essa teníase? Não. Fala-me tudo, não me escondam-me nada. Ah, deixa eu falar um negócio aqui. Ah, Aí ontem, né? Aí tinha o porco lá do centro. Aí o meu pai, o porco tava aqui, meu pai estacionou o carro do lado dele. Aí quando eu desci, o porco veio pra cima de mim. Aí eu fui e fiz assim pra ele, ó. Aí o porco veio atrás de mim. Vai comunicar com o porco, só ela mesmo. aí, ó, vê se pode um negócio desse, ó. Não, não acabei, não. Aí Você não sabe o depois que você ele veio falou, assim, ó. mas o porco te entendeu. Aí ele queria me. Ele tava me cheirando. Desse jeito. Ele achou que era da mesma espécie. Normal, mas tão normal, Valeu pelo elogio, Porco tá? aqui. de nada. Aí, olha só, Comi porco pessoal. de peruna.
né, em questão da teníase, tá? É isso aí. A diferença da tênia solium para a tênia saginata é exatamente o hospedeiro intermediário, tá? A tênia saginata, ela vai acontecer o mesmo processo aí do ciclo, só que você troca o boi pelo porco, o porco pelo boi. Tá bom? É saginata. Saginata. Coloquei né. Não, saginata. TA no final. Tá? O que Pronto. muda é o hospedeiro intermediário. O hospedeiro definitivo somos nós, o ciclo é basicamente o mesmo, mas troca o hospedeiro intermediário. Tá? Logo abaixo aí, esquistossomose, né? O esquistossomo. Esse indivíduo aí é um outro parasito plateuminto, né, que o autor ele se propôs a falar sobre esse verme. O esquistossomose, o esquistossomo, né, que a doença é a esquistossomose, ele vai ter algumas diferenças, né, da tênia e da planária que nós falamos aí, né, foi os outros dois plateumintos que nós falamos, né, que são vermes de corpo achatado. Aí, olha só, é um parasita que se alimenta de tecidos e fluidos de seu hospedeiro, né, um animal vertebrado. Seu sistema digestório é incompleto, né, ele tem boca, faringe e estômago. E nós falamos lá que a tênia, ela não tem um sistema digestório. Nesse caso aí, ele tem um sistema digestório incompleto. Ele vai ter boca, tá? Ele tem a faringe e ele tem até o estômago, mas não tem o restante do sistema digestório, que terminaria, no caso, em ânus, que seria o local Esôfago. Hã? Esôfago, né? É esôfago, não? É esôfago. É faringe e esôfago. Que, né, no nosso caso, o esôfago termina no estômago, do estômago para intestino e ânus, né, que é um sistema digestório completo. Né, boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado e intestino reto, intestino delgado e grosso e ânus. E eles não têm esse sistema completo, tá? Eles têm boca, faringe e esôfago. Característica que diferencia aí, né, macho e fêmea. Vocês veem por esse esquema, tem o esquema, né, e ao lado aí, no círculo, tem uma foto, né, de microscópio, né, mostrando aí esse parasito. Jerônimo, Oi. o que podem ser esses tecidos e fluidos? Tecido nosso, né? Então, esse parasita, ele pode consumir tecido do nosso corpo, tá? Eles consomem tecido nosso, eles podem, né, comer, ingerir tecido, ou fluidos. Fluidos são líquidos do nosso corpo, né? São líquidos do nosso corpo, que são líquidos que tem dentro do nosso corpo, são chamados de fluidos, né? Ou fluidos ou fluidos. Então, eles... A gente pode ficar desidratado por causa disso? Ou não? Se você não estiver ingerindo, né, muito líquido para poder repor, né, os líquidos, e ele estiver ingerindo grande quantidade de fluidos, pode ser que reduza bem o líquido do seu corpo por causa desses carinhas aí. Entendeu? Aí, olha só, na parte inicial do corpo, você vê lá ventosas, da mesma forma que são aquelas estruturas para fixação, né? Só que esses caras aí não têm aqueles ganchos, né, para poder, em volta das ventosas, para se prender. Eles se prendem mesmo só pelas ventosas. Você vê aí, a fêmea, ela tem um corpo longo, fino, e geralmente se aloja num sulco ventral que o macho tem. Né? Do lado aí você vê que o macho ele é mais curto, ele é mais espesso, né? Ou seja, mais grosso,
do que a fêmea e apresenta um sulco na região ventral. Então, olha só, o que é um sulco? Olha aqui, o sulco quer dizer um espaço no corpo do macho, tá? Esse espaço no corpo do macho é onde a fêmea ela vai se alojar. Ou seja, né, tem lá o corpo do macho e a fêmea ela vai estar alojada no interior aí desse sulco que se abre para o ambiente. Então, o macho, ele é mais curto, ele é mais espesso e tem esse sulco. O corpo dele é tipo que forma de U, né? Formando um sulco. Um espaço dentro dele. A fêmea, ela é mais fina, ela é mais longa e não tem esse sulco. Por que que a fêmea ela costuma ser mais fina do que o macho ser mais espesso? Porque ela fica alojada nesse sulco. Tá? Como vocês veem na figura aí, a fêmea ela está sempre alojada aí no corpo do macho. Ele funciona como um abrigo para ela. Ela se aloja, se abriga aí no corpo dele, né, por uma questão de proteção e tal, né, e reprodução no caso. E ela é mais longa. Então você vê aí, né, que ela busca uma forma de se alojar aí, né, por ele ser mais espesso. Nesse círculo aí, né, você vê aí que eles podem atingir o macho em torno de 1,2 centímetros, 1,2 centímetros, e a fêmea pode chegar a 2 centímetros, né? Ou seja, ela é consideravelmente maior do que ele, né? Então a gente vê que é um vermezinho pequenininho também, igual a gente viu, né, nos anteriores. É um vermezinho entre macho e fêmea, né, de 1 a 2 centímetros, o tamanho de um indivíduo adulto. Tá? Virando aí na Deve ser minúsculo. Esse bicho dá pra pequeno, você deve ver ser. com facilidade? Ou é de ele microscópio? é bem pequeno. Falando. Imagina os pequenos. Sim, ele é Deve bem ser pequeno. pequeno. O tamanho dele, né, varia entre macho e fêmea de 1 a 2 centímetros. E tem os menores, né, que são abaixo de 1 centímetro. Ana Beatriz. E os filhotes deles, os ovos, eles geram quantos por dia? Quando em fase de reprodução, os vermes, eles têm, né, a maioria deles tem a característica de eliminar bastante ovos. Né? Em fase reprodutiva, eliminar bastante ovos. Então, as nossas fezes, elas saem muito infectadas de ovos. E aquele pessoal, eu não falei lá em relação à tênia, isso é muito comum, tá? Em regiões que não têm educação sanitária. Tá? E pessoal, ou condições, não é nem educação sanitária, né? São condições sanitárias. Então, por isso que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela tem como condição básica de sobrevivência das populações humanas, que eles exigem que os governos deem como condição básica, rede de esgoto, né? Rede de esgoto e água tratada. Tá? É muito importante, né? E condições alimentares necessárias. Mas a questão sanitária, né, da pessoa ter uma casa com banheiro, com vaso sanitário direitinho e higiene sanitária, né? E aí você vai consumir uma água tratada, né? Uma água de qualidade, que ela vai eliminar esses parasitos, e
né, por consequência também os alimentos bem higienizados. A pessoa tem uma água de qualidade e ela pode higienizar, né, os alimentos, então educação sanitária, né, água de qualidade, alimentos bem higienizados, né, ó, né, corpo também, mãos lavadas. Agora então, por causa desses parasitas, desses vírus aí, a gente está falando muito em lavar as mãos, higienizar as mãos, passar álcool, né? Mas essa higienização para esses outros vermes, elas valem de alguma coisa? Sim. Você higienizar as E mãos, para prevenir, né? né? Por exemplo, Sim. se uma pessoa ela está com certa parasitose, tá? Uma mulher, por exemplo, né, que lida com os alimentos e lida lá com a cozinha, lá, fazer comida e tudo mais, né? Se ela tiver, por exemplo, vamos considerar, se ela está com verme e ela tem o que a gente chama de prurido anal, ou seja, coceira anal, tá? Que alguns vermes dão porque eles vêm até a região perianal e mordem, como o Oxyurus, por exemplo, que é um vermezinho pequenininho, ele vem até a região perianal e morde para se fixar, então dá uma coceira anal. E aí, se a pessoa leva a mão para coçar, né, a região anal, e aí, se ela não higienizar as mãos posteriormente, a região de unha e tudo mais, ela pode levar a contaminação para o alimento e passar esse verme para frente através do alimento. Entendeu? Então, essa questão de higiene pessoal, né, também é muito importante. Você lavar sempre bem as mãos, né? Higienizar a região de unhas e tudo mais, principalmente mulher, que costuma ter unhas grandes, né? Então, essa questão de higiene, né, inclusive, ela é muito exigida pelas condições sanitárias e tudo mais, que nem sempre é atendido, né? Nem sempre é atendido, mas é importante que seja, tá? Nessa página 234, 235, tem aí, né, cidadania aí no dia a dia, que fala aí sobre casos de esquistossomose em quilombolas de Alagoa, né? Processo de infecção, você vê aí, né, o pessoal se banhando e tal. Então, tem um texto aí que depois vocês podem ler, né? Sobre essa região aí e tal, e quadros de infecção e tudo mais, né? Uma história falando aí sobre a infecção em quilombola. Vocês, né, lá da aula de história lá, vocês lembram que é quilombola, né? Sim. Sim, né? Quilombola é região, né, onde alguns negros se refugiaram, né, e foram viver em quilombos, né, e algumas sociedades ainda nos dias de hoje, né, depois da abolição da escravatura, eles, por terem ido por esses quilombos, nessas regiões, acabaram continuando populosas e vários, né, negros ainda vivem nessas regiões que são chamadas, né, de comunidades quilombolas, né? Infelizmente, né, ainda nos dias de hoje, a gente tem visto aí na mídia agora, né, de semana passada para cá, tem muita coisa falando aí dessa questão, né? Infelizmente, ainda seres humanos que têm os seus semelhantes, né, que somos todos semelhantes, todos da mesma espécie, e, infelizmente, alguns indivíduos doentes, né, da cabeça, ainda acaba achando diferença, uma diferença mínima que existe na cor da pele,
e ainda há essa discriminação, né, essa diferenciação entre negros e brancos, né, que infelizmente ainda vem trazendo transtornos e tal para afrodescendentes, né, que os negros, ao redor do mundo, né? Isso não acontece só nos Estados Unidos, nem só no Brasil, ao redor do mundo, né, essas atitudes, né, ridículas ainda vêm acontecendo, né? Infelizmente. Então, a gente vê aí um relato aí, né, de comunidades quilombolas com infecção lá na região do Alagoas. Infelizmente também, né, por que eu falo nessa situação aí quilombola, né? Porque muitas dessas comunidades ainda não têm condições sanitárias adequadas, né? Não só quilombolas, né, são afrodescendentes. A gente pega, por exemplo, no Brasil, você vai para o norte do Brasil, né, lá no extremo norte, você pega a região do sertão nordestino ali, né, aqueles extremos ali do estado do Pará, são regiões em que, olha só, em grande parte da população não tem água tratada, tá? Não tem condições sanitárias adequadas, não tem luz em casa, e muitos desses indivíduos moram em casas de estuque, tá? Na região nordeste do Brasil. O que são essas casas de estuque? São aquelas casas, né, chamadas de pau a pique, feita de armação de bambu, cobertas com barro vermelho. Essas casas, normalmente, o piso delas também é de terra batida, né? Não tem cerâmica, não tem cimento nem nada. As paredes são de barro, o chão é de terra batida, e dentro dessas casas somente há fogão a lenha, né? Não tem geladeira, porque não tem energia elétrica, né? Normalmente não tem banheiro, porque não tem água encanada e tal, então eles fazem as necessidades mesmo em buracos cavados no terreiro, né? E aí acaba que o quadro de parasitoses nessas regiões é muito grande, tá? A região norte, nordeste do Brasil, né, no sertão nordestino ali, o quadro de parasitoses e de reinfecção e de família todas infectadas, e inclusive nos dias de hoje, que não era para existir mais isso, tem um quadro muito grande, né, um índice de pessoas que ainda morrem por parasitoses, né, ou seja, por infecção de parasitos. Pessoas que vermes, né, o quadro de infecção é tão grande que chega a impedir, né, entupir trato respiratório ou trato digestivo, né, sistema digestório, e que a pessoa morre sufocada, né, por grande infecção de vermes, né? Então, isso ainda acontece, né, no Brasil e no mundo, né? Regiões da África, por exemplo, regiões pobres da África, pessoas que não têm um banheiro, não têm água tratada e não têm condições sanitárias nenhuma, e muitas das vezes nem condições alimentares adequadas, né? Comem-se muito pouco, comem um alimento de péssima qualidade, né? E aí as infecções, parasitose e tudo mais, acaba sendo muito grande, tá? Quanto a esses vermes aí, né? Finalizando aí, plateumintos. Alguma dúvida? Posso ir no banheiro? Eu vou, né? O tempo está terminando e também a gente terminando plateumintos, eu vou finalizar aqui e depois a gente vai voltar falando dos nematódios. Alguma dúvida? Plateumintos? Não? Não. Então, olha só, eu vou fazer o seguinte.
Eu olhei aqui agora, já é 11, mais de 11h15. Nós vamos finalizar agora e voltar mais 10 minutinhos praticamente não compensa, né? E aí a gente retorna depois, então, da aula de artes para a gente começar a falar dos nematódios, beleza? Ô tio, os escritores famosos, eles pegam através do rio, da água que está mostrando aqui no livro? Ou Pega através de quê? é aqui no livro, está mostrando aqui que que pegaram esses vermes por causa da água contaminada. Mostra aí o pessoal, né, na água, você vê lá uma casinha de madeira. Essa casinha de madeira aí é o banheiro utilizado nessas regiões, né, que acaba despejando. Às vezes não precisa ser em cima da água, mas se você tiver um banheiro que joga o esgoto para dentro da água e você se banhar nessa água, né,